Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre então o que são mães fortes. A gente já falou que mães fortes têm consciência do seu chamado, da sua vocação. A gente já falou que mães fortes elas têm consciência, ontem até fiz um resumo, né? Tem consciência do seu chamado, elas têm a capacidade de remir o seu tempo, elas têm as mães fortes, elas são moldadas por Deus, elas têm consciência que a maternidade molda segundo o coração de Deus. As mães fortes, elas têm amor em atos, né? Amor de forma prática. As mães fortes, elas amadurecem. Aí ontem nós falamos que as mães fortes, o que ontem a gente falou? As mães fortes são confiáveis. E hoje eu quero dar mais uma característica então das mães fortes. As mães fortes, elas têm a capacidade de viver o contentamento. E o contentamento é aquele bem difícil mesmo, que diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja, oi Rafa, seja na fome, oi Márcia, seja na fome ou seja na fartura. Eu aprendi a viver contente. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Viver contente não é uma questão de aptidão, é uma questão de aprendizado. Se até mesmo Paulo aprendeu a viver contente, quem somos nós para querer desfrutar do contentamento sem trabalho? Então eu quero dizer para vocês que hoje em dia é natural a gente viver estressado, viver correndo, é natural as pessoas dizerem, tô cansada, tô estressada. É meio que, no Brasil ainda mais, parece que se você não está estressado, você não está vivendo. Então, assim, é um hábito viver estressado. Isso faz parte da nossa rotina. Pois eu quero te falar uma verdade que pode doer. Viver estressado não é normal. Não é um comportamento neutro na vida. Isso é muito importante a gente saber. Viver estressado não é um comportamento neutro na nossa vida. Não. Existe sim um problema a ser tratado quando a gente vive estressado. Porque o estresse, ele nasce da onde? Da nossa inquietação, da nossa agitação. E a nossa inquietação está diretamente ligada ao nosso coração pecaminoso, a manifestação do pecado na nossa vida. Por isso que a gente precisa aprender a viver contente. E uma coisa que para mim foi muito bom quando eu comecei a estudar sobre contentamento é que contentamento é muito, muito, muito diferente de acomodação. Contentamento e acomodação, elas não têm nada a ver. O contentamento é que a gente vive através de Cristo. Por que uma mãe forte precisa e vai ter o contentamento como parte da sua herança, parte da sua fortaleza? Porque o teu contentamento, ele é dado por Deus. Não tem nada que a gente possa fazer, né? Não é nosso, não é dessa terra, não é dessa vida. Então, o contentamento, eu gosto da descrição da Nancy, que diz que é a profunda satisfação naquilo que Deus tem nos permitido, aquilo que Deus tem nos dado, uma profunda satisfação. Sou mãe de criança pequena, estou dormindo pouco. É uma profunda satisfação nas circunstâncias que Deus tem me dado. Dani, eu tenho estudado muito para sair dessa circunstância. Vamos estudar. Mães fortes estudam e se aperfeiçoam. Isso é básico, isso não precisa nem ser falado. Mas se você não está estudando, está trabalhando e ainda não chegou onde você quer, você vai ser contente na situação que Deus te colocou. Você vai estar instalado naquela realidade que Deus te permitiu viver. Por isso que a acomodação não tem nada a ver com contentamento. Contentamento não é dizer, tá bom, tá tudo bem. Não, contentamento, estou trabalhando para mudar porque não entendo que isso seja abundância, estou no caminho, mas enquanto eu estou no processo, eu vivo sim o contentamento, ou seja, eu vivo contente. E o que eu quero dizer? O contrário de contentamento. Uma mãe descontente, uma mãe que vive o incontentamento. Se o contentamento é a profunda satisfação em Deus, o que é o descontentamento? A profunda insatisfação naquilo que Deus tem te dado. E daí eu pergunto, quem somos nós para sermos insatisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado? Quem somos nós para ficarmos insatisfeitas com as situações que Deus tem nos colocado? Quem somos nós? Então o descontentamento, ele está diretamente ligado à nossa insatisfação com a circunstância que Deus tem nos permitido viver. E quais são os reflexos claros do descontentamento? Irritação, crítica, murmuração, reclamação.
Isso é reflexo do descontentamento? Vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu hoje. Eu preparei essa live, fui buscar o Noah, peguei ali, sei lá se era um acidente, enfim, fiquei bastante tempo parada, uns 5 minutos, parada numa rua secundária, que nada de muito importante. Quando eu cheguei na escola e encontrei a minha amiga, o que eu fiz? Eu desabafei, né? Porque eu fiquei ali, porque meu Deus, porque não dá, eu reclamei, eu desabafei, eu murmurei a situação que eu passei no carro. Mas aquela situação não foi permitida por Deus? E se ela foi permitida por Deus, será que eu preciso murmurar, ou reclamar, ou desabafar, ou derramar sobre aquela pessoa que não tem nada a ver com a história? Claro que não, né? Confessei, entrei no carro, confessei, falei, Deus, foi uma murmuração, é exatamente o que eu quero falar, porque é um descontentamento. É quando a gente tá incontente, e o descontentamento muitas vezes ele cresce no nosso coração por conta da inveja. Quando a gente olha para o outro, a gente deseja aquilo. Então eu queria ter um carro branco e tem um carro preto. Então eu olho para minha vizinha, ela tem um carro branco, eu queria tanto um carro branco, e a gente deixa aquela inveja crescer, né? Às vezes pode ser uma inveja, tipo assim, eu tenho uma amiga que trabalha, que deixa o filho na escola o dia inteiro, ela tá sempre bonita, ela vai no cabeleireiro, ela vai no salão, ela tá sempre organizada, e eu tenho uma inveja. Então eu vou chegar em casa, eu vou ficar com as crianças o dia inteiro, eu vou ficar descontente, porque eu passo a desejar o que não é a minha circunstância hoje. O que eu não estou sendo permitida a viver, mas Deus não perde o controle. Tá entendendo, mães? Vamos puxar isso mais para a maternidade, vamos puxar mais, né? Tem que fazer comida todo dia. Cansa, é cansativo. Para mim porque eu não gosto. É cansativo, é pesado. Quais são as circunstâncias que eu tenho para melhorar essas circunstâncias? Elas estão ao meu alcance? Estão, ok. Elas não estão ao meu alcance, eu vou agradecer por poder encher as panelas todas as vezes. Eu vou olhar e vou agradecer porque eu tenho comida farta, porque eu posso escolher a comida dos meus filhos. E eu não vou ficar descontente porque eu tenho que ficar no fogão. Entende? Então eu quero dizer para vocês que o descontentamento é uma profunda insatisfação. Então se você começou a reclamar, se você está criticando todo mundo, né? Se você começa a ter crítica de inveja, porque aquela ali, mas também trabalha o dia inteiro, vive arrumada, mas os filhos ninguém aguenta ficar perto. Não faz isso. Não faz isso, é o descontentamento da situação e da oportunidade que você está vivendo. Agora não, só um pouquinho. O descontentamento tem uma ligação direta com uma atitude orgulhosa do meu coração. O descontentamento é aquilo, eu poderia estar vivendo melhor. Eu tenho capacidade de ter mais pessoas na live. Minha live é muito boa, né? Olha o orgulho gritando. E é uma coisa, é um pecado que a gente vai lutar todos os dias. É um pecado que a gente vai lutar e vai esmurrar o nosso ego todos os dias. Todos os dias a gente vai fazer. Então não é sobre passar de fase. Não, o contentamento é uma... O contentamento, olha aqui, ó, tem que engatar uma peça no Lego. A mãe não enxerga, filho. No buraquinho, tá vendo? Assim. Deixa eu ver. Não tô controlando. Não consigo, filho. Não consegui. Tu tinha feito lindo, não? Sim, depois eu faço. Tirava e colocava. Agora eu não tô conseguindo. Tu tá Tem que velha. engatar. Tu tá velha. Tô brincando. Tem que engatar um bracinho num Lego agora, né? Então vamos lá. Desculpa, voltemos. Uma vida de mãe, né? Profundo contentamento em Cristo. O descontentamento aumenta a nossa miséria e é solo fértil para tentação. Ou seja, eu tenho a reclamar. Por quê? Porque o meu coração está descontente. Mas aonde começa o descontentamento? Em que parte? Oi, Edi! Em que parte da nossa vida começa? Oi, Luísa! Em que parte da nossa vida começa o descontentamento? Na nossa mente. A gente decorou um versículo com as crianças que é: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a nossa mente... Tiago 1, 19 e 20.
A nossa ira, né, a nossa mente tem que estar pura, tem que estar limpa daquilo que não contribui. Então, se o teu descontentamento, ele nasce primeiro na tua mente. Quais são os pensamentos? O que tá povoando a tua mente? É aí que nasce o descontentamento. Eu tô aqui fazendo live, mas eu tenho um filho sentado de um lado, um filho sentado do outro. Poxa, custa! Entende? Entra o descontentamento. Não é sempre plena, tá, gente? A gente vai ter que lutar todos os dias, é agradecer. Existe algum motivo para eles estarem aqui. Aconteceu um dia que o Noah tinha que pegar no sono, ele não pegou no sono. Eu fiz uma live sobre Débora. E eu falei, que droga, o Noah, né? Em vez de eu agradecer, porque eu tinha a oportunidade de trabalhar em casa, de fazer as coisas que eu quero em casa, eu reclamei, né? Reclamei diante de Deus, enfim, reclamei. No outro dia, o meu filho sabia a história de Débora, né? Meu filho ouviu a live de Débora, ele foi impactado pela vida de Débora, né? O Noah adora mulheres da Bíblia. Então, assim, qual é o impacto que a gente tem gerado? Muitas vezes a gente mostra um descontentamento. Voltou, tamo aí? Desgraça? Não, a música. Voltou, ó, hoje vai ser pela graça, viu? Esse horário não é o melhor, já sabemos. Vamos lá, vamos continuar, eu espero que tenha voltado. O descontentamento, então, ele nasce na nossa mente, nos nossos pensamentos. Como é que tem sido o nosso pensamento? Será que a gente tem sido grato a Deus em tudo, né? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Não está escrito em várias coisas ser de gratas, não está escrito no que for bom ser de graça, está escrito em tudo dar graças. Então eu queria te desafiar e te convidar a dar graças em tudo. Entende? E aí que nasce o descontentamento. Aconteceu uma situação desconfortável, uma situação que eu não gostei, eu estou perdendo o meu contentamento. Qual é a gratidão que existe? Qual é a gratidão que tem naquilo ali? O que eu posso agradecer para que os meus pensamentos de descontentamento, de reclamação, de crítica não cresçam? E pode ser com os nossos filhos, e vai ser com nossos filhos, vai ser com os nossos maridos, vai ser com a organização da nossa casa, vai ser com... Meu Deus, eu trabalho o dia inteiro, ainda chego em casa, tenho que fazer janta. Olha o pensamento. A gente não fala, mas quantos a gente não pensa? Né? Meu Deus, lavei a roupa inteira e sujaram tudo de novo, né? Estamos falando de coisas simples, mas pode ser, meu Deus, né? Enfim, você vai falar de situações, eu já expliquei 10 vezes, quando vai aprender? Na milenésima, e tá tudo bem, e a gente vai continuar ensinando por 10, 20, 30 vezes, pois esse é o nosso chamado, e aprendi a viver contente nessa situação também, e não vivi contente porque é natural, eu vivi contente porque eu aprendi a viver contente, aprendi a viver o contentamento. E aí o contentamento são oportunidades dadas por Deus para a gente aperfeiçoar e mudar a nossa perspectiva. Quando a gente começa a buscar o contentamento em tudo que a gente vive, tudo tem um motivo, tudo tem uma gratidão, tudo tem uma coisa boa, muitas vezes para moldar o meu caráter, muitas vezes para ampliar as minhas fronteiras. Então, quando a gente consegue aumentar a paz e a gratidão nas situações que sejam, a gente vai aumentar e elevar o contentamento. Então, a gente precisa trabalhar o nosso coração para que a gente eleve a gratidão, para que a gente eleve a paz, né? Para que a gente eleve a maturidade. Lembra? Amadurecer dói. Então eu não estou dizendo que as situações da nossa vida vão ser fáceis. A nossa vida vai ter desertos, vai ter picos e vales. E a gente vai passar pelo vale. E quando a gente aprender no vale, talvez a gente vai chegar no pico. E é aí que Deus vai formando o nosso caráter. E quando a gente tem clareza que as mães, que nós, para trazer equilíbrio para nossa casa, precisamos trazer contentamento. Se eu for uma mãe que reclama, uma mãe que vive murmurando, uma mãe que reclama de tudo, uma mãe que vive estressada, eu não estou trazendo contentamento para minha casa e vai gerar um desequilíbrio na minha balança. Tá fazendo sentido? Dá para entender que as mães fortes precisam gerar contentamento? Não existe um outro caminho. E de novo, não existe hack, não existe atalho. É um desenvolvimento constante. Tudo que eu falei aqui, todos esses pontos, talvez para você não faça sentido nenhum, mas são pontos que eu luto para conseguir botar em prática, para manter meu lar mais equilibrado. Ele já foi mais equilibrado, ele é mais equilibrado, mas eu acredito que existe um caminho a perseguir para que ele tenha um equilíbrio ainda maior, certo?
O contentamento, ele é crescer com força através do amor de Deus. Não tem como a gente aprender a ser contente se a gente não experimentar e não beber do amor de Deus. Porque o contentamento é acreditar que o Pai me ama tanto e Ele não perde o controle sobre a minha vida em nenhum momento. Então, tudo que acontece na minha vida tá sobre a vontade permissiva, sobre, enfim, né, sobre a teologia que você quiser, mas Deus não perdeu o controle, Deus não perde o controle, Deus não está aquém da situação que eu estou passando, e naquilo ali, Deus, o que eu posso aprender com isso? O que isso que o Senhor quer me ensinar? Como eu vou cair para dentro desse problema, né? Como eu vou entrar na arena com meu filho? A gente falou disso, de entrar na arena, de entregar-se por aquilo. E então, a gente vai entender que o vilão do contentamento é a reclamação. Então, isso é uma ótima ferramenta. Se você começou a reclamar demais, se sua vida começou, você nem começou a falar, mas você está reclamando, você está verbalizando o descontentamento do seu coração, acende todos os faróis ao redor da sua mente, porque estamos tendo um problema de descontentamento. Às vezes, você está querendo ensinar o seu filho a parar de reclamar. E você precisa ensinar ele a ser grato, não parar de reclamar, porque a gratidão aumenta o contentamento. Então, a gente muitas vezes precisa entender que a raiz do problema não é a reclamação. A raiz do problema é o descontentamento. E o que é o descontentamento? Uma profunda insatisfação em Cristo. Quem que a gente acha que a gente é para ficar insatisfeita em Cristo? O contentamento não vem com acréscimo, mas vem com a subtração. Então, o que é que a gente faz para ser contente? É agradecer por aquilo que a gente tem. Quando você olha o copo meio cheio, meio vazio, né? Quando você olhar a água que tem dentro do copo, Dani, mas é só 20% do copo, me falta os outros 80%, mas aquele 20% você está sendo grata? Você está preparando para receber os próximos 80% ou você está desprezando aqueles 20% que você tem? E é assim, quando a gente vai aprender, quando a gente entender que a gente não merece nada, que é tudo pela graça de Deus, e quando eu experimento a graça e o amor de Deus, eu entendo que eu não mereço nada e que tudo que eu tenho é graça. Então, o que eu merecia é menos. O que eu merecia ganhar é menos do que eu tenho hoje. O que eu merecia ter é menos do que eu tenho hoje. O que eu merecia era a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, a gente é pecador, mas tudo que a gente tem é graça. E quando você consegue entender o quão agraciado que você é, você aprende a viver contente. E eu tenho que, quanto mais contente é o coração, mais Deus pode abundar na nossa vida, pode superabundar na nossa vida, porque a gente tem refletido um coração grato. O contentamento, ele está diretamente ligado com a submissão ao Pai, ou seja, a gente está debaixo da vontade do Pai. A gente vai desarmar o nosso estresse, porque a gente entende que Deus tem nos dado oportunidade de vivermos contentes. Então, uma mãe forte, ela vive contente, ela vive e ensina a gratidão dentro de casa. Ela ensina a gente viver uma profunda satisfação naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Ela nos ensina a viver a intensidade do evangelho no dia a dia. Então, mães queridas, se você gostaria de viver o profundo contentamento, derrama diante de Deus. Pede para Deus mães fortes, mães que trazem equilíbrio para o seu lar. Elas aprendem a viver contente em toda e qualquer situação para a glória do Pai. Quero te dar uma tarefa. Você vai pegar um dia, toda vez que vier uma reclamação, por menor que seja, meu Deus, gente, eu tenho muito problema com o trânsito, tá? Meu Deus, os italianos são muito ruins de direção. Né? Obrigado porque eu tenho um carro, obrigado porque eu tenho uma carteira de motorista, obrigado porque eu enxergo. Então, toda vez que vier uma reclamação, por menor que seja, por mais simples que seja, você vai trazer e repetir. Você não vai verbalizar a reclamação, mas você vai verbalizar no mínimo 3 gratidões. Eu lembro de uma vez que eu tava nesse desafio, a primeira vez foi início de 2019. Primeira vez que eu fiz esse desafio, toda reclamação, 3 gratidões. E naquela época, o nosso aquecedor de água estava quebrado. Então a nossa água esquentava, quando ela esquentava, ela desligava e gelava. E era assim, nós estávamos aqui no inverno, então tomando banho ali a 2, 3 graus de água. Esquentavam 2 segundos e gelava.
E eu lembro que quando eu fui reclamar da água, eu falei, não posso, eu tenho que agradecer Deus, obrigada, porque eu tenho 2 segundos de água quente com essa temperatura de -2. Obrigada porque eu tenho água encanada em casa, obrigada, posso tomar quantos banhos eu quiser. E, gente, posso dizer uma coisa? Parou a reclamação. A torneira da minha pia, ela é muito baixa e minha pia é muito alta. É muito difícil lavar louça. E eu reclamava sempre. De repente eu comecei, Deus, obrigada porque eu tenho água encanada, porque eu tenho panela para lavar. Obrigada porque tem água pura, né? A água da nossa torneira é potável. E sabe de uma coisa? Acabou o problema da torneira. Então, o problema, eu queria te dizer isso, que se você esquecer de tudo, eu quero que você lembre disso. Os problemas são maximizados na nossa vida pelo nosso descontentamento. E o nosso descontentamento é a insatisfação em Cristo Jesus. Então, querida mamãe, eu te convido a ser uma mãe forte, a trazer equilíbrio para o seu lar, vivendo contente. Certo, meus amores? Que Deus te abençoe, te dê um dia esplêndido. Amanhã faremos a última live desse desafio. Desafio não, né? Dessa série de lives. E eu desejo que Deus esteja falando ao seu coração, como tem falado no meu nesses dias, como tem transbordado sobre o meu coração nesses dias. E eu desejo ardentemente que Ele multiplique na sua vida também. E bora lá, vivermos contente. Nós maximizamos o nosso problema por causa do descontentamento de um coração não grato. Manda para as amigas, compartilha e que realmente faça a diferença na vida de quantas pessoas mais. Eu nunca sei onde vai chegar essa live, mas que ela chegue aos corações que Deus quer levar. Beijos no coração. Fica ligada que vai sair surpresa dessas lives, vai sair surpresas dessas lives. Fica por aqui que vai ter. Amém, amém. Beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Desculpa as interrupções aqui, mas é a vida de uma mãe forte, ela administra os problemas também. Beijos, tchau, tchau.